Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se o meu áudio vai ficar bom. Tive um pequeno problemazinha técnico aqui. Vou fazer o teste e sair tudo certo, ok. Se não sair, vocês já estão sabendo, né? Vamos lá, gente. Segunda-feira, dia 15 de setembro, né? Como é que terminou sexta-feira? Como é que terminou semana passada, né? Terminou semana passada. Semana passada nós tivemos uma semana bem vermelha aí, né? Em queda. Nós vimos isso inclusive no gráfico, né? Embora a gente tivesse chegado no alvo de 50% e triscado 61,20 no Ibov, e no índice futuro a gente chegou aos 50 bem e não chegou aos 61, né? A gente só parou nos 50 ali. A gente fechou com candle negativo, né? Teve só 2 dias positivos, os outros 3 dias foram negativos. Então, terminou a semana, a maioria dos setores negativos aqui, certo? A gente pode olhar que você teve essa pequena parcela aqui, né, de positivos durante a semana. Isso, durante a semana, pequena parcelinha aqui, ó, de positivos. E todos os demais terminaram muito vermelho aí na semana, certo? Na semana. Envolve aí. Então a gente podia ver como é que estão, principalmente as blue chips, né? Essa aí, ó. Petrobras, ó, uma visão mais ampla aqui. Parece que teve um topo triplo, chegou no alvo ali, 50% é alvo, né? Então, uma visão mais macro, está lateralizada, vocês estão vendo? Lateralizadíssimo. Vou tirar os indicadores aqui. Aí, tá bem lateralizado. Certo? Agora é um range gigante, né? Mais de R$ 10. É um range gigante. Este ano, a partir de abril, tá? É que ele entrou nesse range aqui de 32 a 28. 32 a 28, tá? Você está querendo fazer um swing aí, comprar a Petrobras, talvez ela esteja no ponto máximo aí da lateralização, ó, ou dos 50% aqui desse canal gigante, né? Se quer comprar, talvez podia esperar mais um pouquinho aí para ela descer, certo? Mas não vejo gatilho agora de entrada. Você imaginar que aqui a gente tem uma resistência, pode até ser um suporte e resistência por aqui. Ele está ali ainda testando, né? Mas já foi rompido aí, ó, alguns dias atrás, tá vendo? Eu botando as coisas erradas. Ó, realmente não tem. Meio que provocou um fundo triplo aqui e foi lá embaixo. A região de canal, certo? Foi rompida, passou esse tempo aqui, né? O ano passado todo fora, mas voltou para dentro. E como ele fechou engolfado aqui, é arriscado a gente meter uma compra aí, né? A gente tá com um suporte forte acima, ó, que ele testou 3 vezes e não veio, tá? Talvez não seja o melhor momento para você comprar Petrobras. Expectativa ainda de queda aí, né? Tá? Vamos olhar a Vale, como é que tá a Vale? Vale, Vale aparentemente no triângulo de baixo, viu, gente? Aí, ela está dentro do canal de alta, né? Está fazendo triângulo de baixo, tá? O que não é um bom sinal. Mas alcançou altíssimos aí, de 78 reais, né? Foi lá em cima e veio perdendo topos e mantendo os fundos. Não é um sinal não. Mas lembra que a gente viu nas notícias de sexta-feira, né? Que a Vale estava com uma liberação para explorar algumas prováveis toneladas, né, de minério. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se talvez nas próximas 2 semanas ele respeitar isso daqui, né?
é bom esperar muito, tá? Mas se por acaso ele subir aqui e perder, né? Ou pelo menos lateralizar aqui para sair, né? Desse triângulo aqui, lateralizar para continuar, ou continuar aqui no topo e ir embora, seria bom para perder a imagem disso aqui. Gostei não disso aí, foi ruim. Certo? Quem a gente pode olhar mais aqui é GGBR, né? Quem é GGBR, Gerdau, olha lá, segurando lá em cima, mas o canal antigo de alta tá ali, né? Deu uma explosão. Gerdau, que meio que desistiu do Brasil, né? Andou fazendo as demissões, disse que não vai fazer mais projetos, né? Bateu o topozão lá de R$ 23, que foi topo histórico, né? Esse ano. Vou marcar aqui. Ó, bateu o topozão histórico dele, ó, 23,42 e se perdeu. Voltou aqui pra dentro. Se entrar no canal aqui e ele for lentamente, compensaria, né? Também não recomendo comprar GGBR, tá, gente? De jeito nenhum. Muito indeciso aí. Não sei se ele vai, ó. Ele veio muito forte semana passada. Olha pra isso. Perdeu muito forte. Talvez ele chegasse ali aos 13, né? Ou pelo menos aqui no 15, aí você aguentava aí R$ 2 de queda. Complicado, né? Complicado. Quem mais que a gente poderia destacar de empresa, indústria? Taesa. Olha, Taesa está nos 50% aí de um canal de alta, tá? Ações interessantes, está nos 50%, mas ele já vem rejeitando esses 50% há muito tempo. Então, fica desconfiado se quiser comprar, né? Talvez esperar ele voltar aí para os 32, né? Ó, que é a região que ele está sempre batendo e voltando. Ou 32, ó. Tá aí. Talvez também não seja região de compra. VEG, é mesmo. VEG tocou no fundo do canal de alta. Talvez seja o primeiro ativo aí que a gente possa dizer tá na hora de fazer uma posição. Tá? Interessante aí, ó. Tá? Porque ele já rejeitou praticamente 3 vezes aqui, ó. Tocou uma, tocou duas, tocou três aqui, tá voltando. Então, talvez o preço mínimo aí, ó, 36,95, tenha sido alcançado, certo? Ativo interessante se você pensa aí, ó, em comprar, talvez tá aí, ou VEG esteja no ponto bom de compra, certo? E a Ambev? Ambev, Ambev, olha, formando um triângulo simétrico aí, ó. Fundos mais altos, tocos mais baixos. Tá vindo tá vindo de uma tendência de alta, né? Teoricamente, a gente teria que ir para uma tendência de alta, né? Ele romperia para cima, tá? Ó, poderia chegar a 22,70. Se aqui não foi teste, porque ele já abriu aqui embaixo com um gapzão, né? A galera fez lucro aqui, ó, viu com o gap veio para dentro. Mas tem que ver se isso aqui não foi só manipulação, né? E ele vai romper para baixo. Lembrando que triângulo simétrico, ele rompe para os dois lados, né? Para os dois lados. Então, ele pode vir tanto para cá quanto para cá, certo? Então, assim, tanto ele pode chegar
a 22,70, quanto ele pode chegar a 89 centavos. Ou real, né? Tá? Então, assim, fica o perigo. Mas o melhor é esperar essa confirmação de rompimento aí. Para onde ele romper, a gente compra, né? Ou deixa cair. Certo? Mas quem Eletrobras. Eletrobras rompeu 50% e foi embora, viu? Se você quiser fazer um swingzinho até ali em cima, eu acho que ainda pode rolar. 6%, mas se você sair em 5%, né? 5% ainda é muito, seria o limite do limite. 5%. Tá? Mas rompeu. Aí quem comprou aqui embaixo comprou, quem não comprou vai pegar a região do estouro e distribuição aí em cima, né? Arriscado. Tá? Eletrobras. Mas quem que a gente teria? Raizen, será? Como é que tá a Raizen? Não. Queda absoluta aí. Não. Liquidou o ativo. Não tem nada para fazer aí. Tá. Mais quem? Mais quem? Mais quem? BRF? 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 Nós estamos... BRF? Eu li errado ali? Não, tá certo. BRFS, tá certo. É isso mesmo. Eita aí, ó. Estamos no fim da teoria de Dow. Olha que interessante. Tá? Então a galera bateu aí, ó. Bateu aí. Topo de R$ 67. R$ 67. E tá custando 20. R$ 67 tá custando R$ 20. Talvez observar aí esse fundo, né? Já foi mais alto. Tá próximo do fundo, ele bateu 5,90. Bateu 5,90. Liga aí. Quase voltou para 2005. Voltou para 2005, certo? E deu uma recuperada. Foi. Ah, parece que parou de chiar, né? Tava chiando no início. Tá? Bateu lá embaixo. Bateu lá embaixo, ó. Começou a se recuperar aí. Talvez seja uma região interessante de compra, né? Parece que ele está respeitando aqui o suporte aqui, ó. Esse suporte. Aí, ó. Exatamente, ó. Suporte lá de 2008, 2009, 2018, 2020, região aqui 2022. Parece estar respeitando essa região, né? Mas aí, ó. Quem disse que teorias de mercado não funcionam, receba. Mais quem? Mais quem? CEMIG. Como é que tá CEMIG? CEMIG num longo canal de alta aí, ó. Estreitinho o canal, tá? Não é bom, mas não está em região de compra. Não está em região de compra aí, ó. Deixa escapar. Quem tiver lá, quiser fazer lucro, né? Segurar, mas não está em momento de compra. Vamos para os bancos? Como é que estão os bancos? Começar pelo Banco do Brasil, BBSA. BBSA, Banco do Brasil, ó, está dentro do canal de alta, certo? Respeitando. Rejeitou aí, ó, nos últimos
rejeitou aí nos últimos 30, mês passado, né, 30 dias, os 50%, né? Ele conseguiu se livrar dele semana passada aí, ó, 7 dias atrás, ó, conseguiu se livrar, né? E foi-se embora. Você entrar agora, você vai estar entrando aí na região de estouro, tá? Então você poderia aproveitar isso aí, se imaginar que isso aqui é uma acumulação subdescensiva, região de estouro aqui, daria para pegar aí ó, até 10%, mas chegar ao topo 12%, se você pensar que ele já trabalhou bem fora da região aqui, né? Então, é uma região que ele pode voltar a trabalhar, né? O Banco do Brasil teve as notícias ali de que não iria cumprir, né, as Magnitsky e agir por conta própria e tal, então o povo desacreditou muito, mas começou a voltar a credibilidade e aí, né, então tocou 50% do canal, se recuperou. Se você quiser arriscar um swingzinho aí, talvez, talvez, é, uma semana, né? Uma semana de swing para segurar esse Banco do Brasil seja interessante, né? Bradesco, como é que tá o Bradesco? Bradesco, uma longa lateralização. Olha para isso. Temos algumas margens ali, ó. R$ 21, 19, 18. 21, R$ 20, né? Aí 18. E o mais embaixo, que é onde ele está atualmente. Tá? Então ele rompeu essa primeira, dentro do canal de alta aí, né? Ele rompeu os 50% e essa longa lateralização, rompeu e testou essa primeira resistência, virou suporte, deu uma voltadinha. Talvez seja interessante a compra aí, viu, gente? Bradesco talvez seja interessante uma compra aí, ó. Certo? Talvez levar em uma dessas duas resistências aí, ó, que vai dar, ó, 7% e 17%, tá? Se comprar aí hoje, por exemplo. É interessante o Bradesco, é interessante, tá? Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Santander, olha o que o Santander fez, né? Testou aqui essa região, ó, 4 vezes, tá vendo? Região pontilhada. E esta semana passada, olha, a semana toda de teste na região. Duas fortes pancadas na tentativa de subir, né? E não foi, tá? Ele não tem um canal de alta muito claro e está dentro de uma longa lateralização aí, tá vendo? Desde 10 de 21. Ele fica nesse range aí, ó. 22,38, 29,50. Fica nesse range. Às vezes escapa um pouquinho, mas volta. Então, estaria na hora de vender, né? Como ele testou e bateu, está na hora de vender. Se você, se você quiser aguardar, são regiões marcadas aí, ó. 22,38, 29,50. Chegou lá no 22, 23, né? Faz a compra, deixa ele chegar aí no 28, vende. E fica no rangezinho aí, ó. Itaú, Itube 4, Itaú Unibanco. Ó, um longo canal de alta aí, né? Que vem desde 2020. E ele rompeu forte, ó. Temos ali 3 máximas, né? Rompeu muito forte ali, ó. Foi-se embora positivo. Sequência gigante. Fez o teste na região de preço aqui, ó. Caiu, chegou no alvo, né? E ó, retomou a região lá de abril, de maio, né? Ele chegou na máxima ali, que foi 38,76 a máxima. E aí, ó, semana passada, ele tomou pancada. Doji, rompimento do topo anterior. Então, Itaú fica só de olho para ver o que ele vai fazer.
certo? Mas a gente tem o YouTube também, né? YouTube 4. Opa, Itaúsa. Não, ITSA. Aqui, ó. Itaúsa, isso. Itaúsa. Isso mesmo. Ó, no topo do canal de alta, sem região de compra, tá? Rejeitou uma vez, rejeitou duas, rejeitou três. Sem compra aqui, tá? Já foi uma região onde ele já mostrou aqui, ó. Já mostrou aqui que ele não vai, né? Não vai. Então, deixa quieto, tá? Voltar nos 50% talvez seja uma boa compra. Embora ele já tenha demonstrado que ele rompe 50%, né? Ele realmente vai no fundo do canal. Então, talvez seja bom esperar. Estamos falando de ITSA 4, não YouTube, tá? ITSA 4. Acho que são esses, né? Se a gente pensar em small caps, teria algum interessante? Small caps, small caps, small caps. Tem uma galera positiva ali. Quase foi 50-50, viu? Small caps teve muito negativo aqui, mas os positivos foi interessante. Talvez tenha sido eles que seguraram, né? Será que podia destacar alguma coisa aqui dos small caps? CSNA, CSNA 3. Queda, viu, gente? Queda. Nada pra fazer aqui, não. Nada, nada, nada. Aqui é só derribação. Nada. Não vou escrever mais nada. Só isso. Mas que ele lateralize ali e faça alguma coisa. Nada. Quem podia olhar aqui? Fleury, né? O pessoal fala muito de Fleury. Fleury aqui. Olha, parece estar interessante, né? Rejeição da região aqui, ó. Bem testada e retestada. Certo? A gente tem uma máxima aqui em 24,80. 24,80. 24,80. Certo? Aí. Daria um mega trade até lá em cima. Um mega swing até lá em cima, né? Ele já rejeitou aqui, ó. Uma, duas, três vezes. Rejeitou 22, 23 e 25. Nos 3 anos, rejeitou. Não vai mais buscar lá embaixo, né? A mínima aqui. A mínima da mínima. Aí. Que seria o absinto, o abismo aqui. Não vai. Segurou ali em cima, né? Tá. Aí. Rejeitado. Rejeitado. Olha aí. Você pode pensar até num trade até os 50% de repente. Ele já está segurando aí, né? Olha lá. Se fazer um swingzinho aí, ó. Ainda tem pano para manga. Dando aí, ó, daria 15% de alta, certo? Agora, agora, em uma análise próxima, a gente teria isso aqui, ó, que é uma região que ele já tocou, né? Uma, duas, três, tentou quatro, não conseguiu, tá indo para a quinta. Então, pode ser preocupante aí, ó. Se tiver coragem, né? Dentro de uma possível microanálise aqui, né? Mais micro aqui, ó. Teria uma acumulação, né? Aqui.
estaríamos numa acumulação, certo? Subida sensível, estouro, né? Talvez aqui a gente poderia esperar uma distribuição. Se acontecer a distribuição, o que acontece? Vai ter uma queda. Então aqui talvez a gente teria uma distribuição, tá? Seria a região de alvo aí, como já foi anteriormente. E aí, como é que a gente faz? Arrisca, né? Compra topo, compra topinho e aí arrisca. Ou a gente vai ter que esperar o rompimento e teste e confirmação dessa resistência aí, 16,25. Certo? Caso contrário, nada, nada, tá? Auri, né? Suzano, gente, Suzano, cadê? Suzano, como assim? Suzano, gente. Ó, tá na região de compra. Já de cara, tá na região de compra. Tá na região de compra. Ó, testou muito esse fundo. Já foi aqui, ó, alvo do mês passado, ano passado, né? Pô, faz tempo que vem nessa região, viu? Ó? Faz tempo que vem na região. Talvez seja é uma região ó, que desde 2023, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 toques aí nos últimos 2 anos, tá? Então, a região forte aqui. Interessante, talvez, de fazer uma compra, né? Olha lá. Tá? Estaria numa região de compra ali mesmo, tá? Estaria numa região de compra. E estando numa região de compra, você podia pegar 50% de 50% de alta ou de subida, né? No menor das hipóteses, 26, 27%, até o meio do canal, né? Que é uma região onde ele já mostrou que tem muita força vendedora ali, né? De realização, tá? A alta foi em 2021. A alta foi em 2021. Essa alta foi no valor de R$ 67. Está a 50, ou seja, R$ 17 acima. Tá? Não acho que esteja numa lateralização, tá? Ele realmente bateu nos 50%, voltou, tentou romper, voltou, tem uma região de preço realmente aqui, né? Mas eu acho que são três possíveis alvos aí, né? Primeiro, 50%. Segundo, a máxima, né? E terceiro, o canal, a parte de cima do canal, né? Tá? Klabin, vamos ver o Klabin? Klabin, ó, uma longa lateralização, né? Teve uma subida aí desde 2020, 2014, né? Alta, alta, alta. 2021 foi o topo máximo ali e agora fica nesse meizinho aí, né? E parece estar fazendo um triângulo simétrico, né? Parece não? Isso aqui não parece um triângulo simétrico, não? Né? Parece, né? Vamos ver para onde ele vai. Mas, olhando o passado, seria uma região de compra, tá? Olhando o passado, aqui, ó. Longa, longa região aqui, ó, onde os 50% segurou muito, tá? Ele foi embora. Ele foi embora. Região de toque, ele foi embora. Rejeição aqui, ó, ele foi embora, tá? Então, analisando
Analisando aí, ó, desde 2023, ó, o que ele vem fazendo, 2 anos atrás, né? Talvez seja interessante. É uma compra arriscada, tá? É uma compra arriscada. Tá fazendo o triângulo simétrico aí, né? Então, o ideal seria esperar esse rompimento para ver para onde que lado ele vai. Mas tá aí. É isso aí, né? O que a gente teria mais? Fundos imobiliários? Quem foi que se destacou aí semana passada? Na semana, né? Isso. Quem se destacou na semana? Não, vou colocar em 3 meses, né? 3 meses. Vou deixar em 3 meses, tá? Quem se destacou aí, ó, nos 3 meses? BTLG, BTLG, fundo altíssimo, irmão. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Não sei. É para longo prazo, sabemos, tá? Mas assim, é o melhor ponto de compra? Será que não tinha como comprar mais barato para comprar mais desativos? Entendeu? Mas, ó, seria isso, né? A visão aí de alta, BTLG. Eu acho que ele deve ter tocado, quase tocado, a, os 50% aí. Ó, não tocou ainda os 50%, certo? Não tocou os 50%. Então, eu acho que ainda daria aí para. Ainda está na região, seria uma região de boa compra, né? Mas está na máxima. Tá, tá na máxima. Tá na máxima histórica. Eu não compraria. Eu esperaria uma correção. Ó, muito forte essa subida aí, ó, tá? Banco BTG, como sempre, se destacando, né? A gente tem um aqui, eu particularmente nunca ouvi falar dele. Desculpa a minha ignorância. Não consegui examinar todos os fundos do IFIX ainda, tá? Mas assim, o gráfico não tá bonito, tá? Aí, SU, o gráfico não tá bonito, mas rentabilizou bem na semana, né? Talvez porque ele saiu lá de baixo, né? Fez essa alta aí de 4%. Ou ele perdeu aqui e recuperou muito forte, né? Quase 1,5. Mas a HFO eu já ouvi falar. Não tenho conhecimento dele, mas já ouvi falar, tá? Essas coisas sem tendência é porque a gente sabe que o povo fica fazendo lucro aqui, entendeu? Então não é interessante para você tomar, para ganhar dividendos, não é interessante, entendeu? Porque os caras vão ficar jogando aqui dentro, aí você vai estar com R$ 6. Aí você vai chegar na máxima de 6,87. Aí você vai 4,77. Não pensa muito, não, certo? XPLG. XPLG, como é que tá? Aí, a diferença, tá vendo? Pelo menos aqui, você sabe que a galera tá fazendo o lucro, mas está mantendo a intenção. O fundo tem projetos, tem objetivos, vai para algum lugar, entendeu? Tá nos 50% aí, ó. Tá nos 50%. Ó,
brigando dentro exatamente da região de 50%. Talvez seja uma região interessante para fazer uma compra, certo? Talvez seja uma região interessante. Olha, mas está brigando, tá? Tá de 50%, mas está brigando. Talvez esteja brigando para não cair, né? Tá em R$ 98 aí, ó. Já bateu. Ah, está na máxima histórica. Está na máxima ou na região de máximo. Aí, ó. Região de máximo. Igual o BTLG lá, ó. Tá arriscado também, mas tem esse 50% aí, né? Certo? Tem esse 50%. Tá rompendo, né? Semana passada ele pegou uma tendência de alta aí, ó. Nas últimas 2 semanas. Mas ele tá na região de topo histórico. Um, dois, três, quatro, 5 vezes. 5 testes, não conseguiu romper. Talvez seja bom esperar, né, gente? Esperar para ver o que acontece, tá? Esperar para ver o que acontece. Quineia, tem uma aqui da Quineia que tá aqui em cima. Aqui. Ó, tem uma longa alta aí, né? Que foi bastante prejudicada por várias regiões aí. Seria aqui, aqui ou aqui. Acho que seria mais aqui, tá? Rejeição dos 50% aí, ó. Ele já rejeitou 50%. Ó, rejeitou forte 50%. Talvez, talvez ainda esteja. Sempre vai estar. Grandes fundos imobiliários sempre vão estar em bom momento de compra. Mas o que a gente quer é sempre comprar numa região mais baixa, com a máxima, o máximo possível, né? Mas ele já está muito esticado aí, tá? A máxima dele está onde? A máxima dele está aqui, 146,78. Tá? A máxima dele está aí, ó, 146,78. Ele já está chegando de novo nela. Não pensa em botar dinheiro aí, não. Tá? Espera, tem que esperar, tem que esperar. Kinip, outro da Kinea também. Interessante, né? Um longo canal também aí, ó. Sempre com tendências. Pegue ativos com tendência. Por mais que ele venha dar uma ré, mas você está assegurado de que ele tá na direção, tá indo para algum canto. O negócio de ficar sobe e desce é terrível. Tá? Tá na região, pelo que eu vi, tá na região interessante de compra, viu? Tá na região interessante de compra. Ó, uma região interessante de compra. Ó, bem interessante de compra a região, tá?
Como é fundo imobiliário, a gente pode admitir esse 50% aí de boa, não tem problema, tá? É você comprar abaixo dele, né? E preferência no fundo do canal, não no topo do canal. Aí é R$ 88, né? Ele tá próximo das máximas. Aí, ó, próximo da máxima dele, ó, que foi 886, 8870. 8870 foi a máxima dele. Está perto, mas, está quase tocando, mas está na região do canal, tá? Depois dessa escapada gigante aqui, no início desse ano, né? Tá na região. Knip, 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 tá? BTLG já foi, Knip já foi, CACR11. Como é que eu não falei isso aí? CACR11. Operação, hein? A galera tirou a mão dele. Rapaz, que pancada foi isso aqui. Tem que até olhar a notícia, viu? Tem que olhar a notícia antes de comprar CACR11. Olhar a notícia para ver o que foi que aconteceu aqui. Se bem que foi no início do ano, né? Foi aquela briguinha. Mas agora, alguma coisa aconteceu. Isso aqui não é normal, não. Alguma coisa aconteceu. Não vou marcar tendência. Só vou marcar as máximas e mínimas aqui. Mas não vou marcar tendência. Por isso eu dou uma pesquisada para ver o que aconteceu aqui. Se é a série 11. Foi muito forte, tá? Recuperou também bem forte aí, ó. Fundo imobiliário, sempre, né? A gente compra. Mas isso aqui deve ter sido alguma notícia. No mês passado. Será que foi? Será que foi? Não. Deve ter sido notícia interna. Só. XPML. Vamos ver a XP. O monstro do mercado brasileiro. Aí, ó. O mercado vai abrir, a gente não analisou o índice ainda. Tá? Aí, ó. Provavelmente está nos 50% e provavelmente está brigando no topo. Dois provavelmente. Disse? Brigando em 50%. Tá? Brigando em 50%. Tá? E brigando nas máximas também. Então, se você quer o dividendo, você, para você não se importa, né? Você tem muito dinheiro e vai comprar de qualquer jeito, tá aí, ó. Já rompeu, ele está na máxima histórica. Tá? Ele é a máxima histórica. Tá? Ele está, ele é a máxima histórica. Eu, particularmente, não compraria. Particularmente não compraria. Certo? Beleza, pessoal? Esses são os nossos ativos aí, em geral, tá? Do IBOV, Small Caps e dos fundos imobiliários. O mercado está em leilão, vai abrir, está abrindo e abriu, certo? E o que nós tivemos? Nós tivemos aqui no nosso índice em leilão e abriu as corridas. Semana passada, né? Nós chegamos aí no topo magnífico aí, tá? Lá em cima, uma forte rejeição, vou até marcar ele aqui já, um pouquinho mais forte, tá? E ele respeitou, índice incrivelmente respeitou muito bem padrões gráficos, viu, gente?
Semana passada ele respeitou muito bem padrões gráficos. Tá? A gente pode dar um destaque aqui para as ondas de Elliott, né? Que ele já vem desde ó, do dia 22, obedecendo muito bem, tá? Mais rigorosamente, tá? E junto com padrões gráficos, né? Dia 23, 25 ali, 22, aí 25, 22 sexta-feira, né? 25 ele obedeceu um topo duplo ali muito bem, pegou o alvo. Tá? De lá para cá, ó, ondas de Elliott, sempre naquela questão. Quarta onda, tá? Cuidado com a quarta onda, tá? Acumulação, ondas de Elliott. Acumulação, ondas de Elliott. Cumprindo muito bem, regiões de correção e tudo mais, tá? Indo bem interessante, tá? Aí, quarta onda, como sempre, ele não perde a quinta, né? Mas ele pegou muito bem tendências. O triângulo que a gente fez aqui no dia 5, né? Sexta-feira, ele veio responder no dia 11, no alvo, né? Chegou ao alvo e rejeitou ali geral, tá? No dia 10, ele terminou o dia fazendo triângulo de alta e ele alcançou no dia seguinte, né, os 50%, rejeitou várias vezes, depois ele pegou 100%. E ó, perdeu de novo, quarta onda, para a gente entrar num triângulo de baixa no dia 12. E ele chegou nos 50% e cumpriu a meta. Já abriu bem forte agora aí, por exemplo. Tá? Talvez ele venha buscar a quinta onda aqui que ele não cumpriu. Acho difícil, porque quarta onda normalmente está se perdendo, né? Mas ele não deixou nenhuma previsão aqui para onde vai, certo, gente? Então, ficar de olho em notícias, tá? E qualquer tendência ou padrão que se abrir aí nele hoje. Ele realmente está pelo dia, viu? Não deixou nenhuma margenzinha aí para a gente analisar de um dia para o outro, não. Ok? Dolinha terminou aí, ó, dentro de uma provável lateralização depois de uma queda brusca. Tá? A tendência do Dolinha talvez seja realmente a tendência de baixa, como a gente viu chegando a Dolinha futura, né? Podem chegar aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. Pode chegar aqui embaixo. Vou até marcar de vermelho escuro, que a nossa projeção imaginou essa região aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Assim, essa região. A gente projetou esta provável região aqui, ó. Certo? Para o Dolinha chegar. Aqui. A gente analisou sexta-feira, né? E talvez seria a região de alvo, de projeção, né? A gente enxergou lá uma descida em degraus, acumulação, descida, acumulação, descida. A gente fez uma projeção nos dois anteriores, bateu o alvo, e aí a gente projetou o terceiro e chegaria nessa região aqui, tá? Então, vamos ver se ele vai vir, tá? Mas, ó, não tá longe não. Aí, não tá longe não, gente. Não é nada impossível não a região. O negócio vai tocar o fundo lá, ó. Não sei se toca o fundo mais, porque depois dele, ó, só tem poucas marcações. Muito tempo que chegou aqui embaixo, entendeu? Tá? Esse aí é o Daulinho. Tá? Bitcoin na B3, é, rejeitou aqui em cima, né? Essa região abriu um gap de baixa aí, então quer dizer que a gente deve ter perdido 112, né? Vou lá olhar. Vamos lá olhar, ver o que aconteceu. Chegou chegando, filho. Primeiro candle já meteu 800 pontos. Tá? Vamos ver aqui como é que tá o Bitcoin, se de repente a gente
Está enxergando ali o que pode estar acontecendo, né? Vai-se embora o índice, né? Vai-se embora o índice. Vai-se embora o índice. Quem comprou, comprou. Ele abriu sem gap, viu, galera? Abriu sem gap. Abriu um fechamento. Quem entrou aí já bateu meta. Você nem... Aí, gente. Como estamos no Bitcoin? No gráfico diário, a gente fez a análise de sexta-feira aí. Até o momento, ele está segurando, mas ó, realmente ele voltou aí. Ele estava 116, né? Bateu 114.900 aí. Ó. Realmente, por isso o gapzinho lá na B3. Tá? Nós estamos prevendo ou esperando essa projeção aí, né? Do que pode acontecer. Bitcoin, tá? Ele pode vir no topo, ainda testar 50% para romper, testar topo aqui de novo, para depois chegar no topo do canal. Tem aí. Seria 127.400, 127.400. Seria a máxima, talvez, do ano, né? Se ele chegasse lá, seria a máxima do ano, tá? Mas, o que nós temos aqui? Intraday, olha, queda gigante, né? Queda gigante do Bitcoin aí. Nas últimas 6 horas, queda muito grande. Chegou na mínima aí que ele tá segurando bem, né? Ó, chegou na região de preço aí, ó, que ele tá resistindo bravamente, ó. Tá? Desde setembro aí, ó. Dia 12 de setembro. 12 de setembro, criou uma região de preço aqui, ó, que ele vem sendo segurado. Talvez vai dar compra pro Bitcoin hoje, né? Dar compra pro Bitcoin. Ele conseguir rejeitar aí de novo, dar uma arqueada aí o dia. Vamos ver, vamos esperar. Tá na região de preço aí, certo? Está segurando aí, ó. 12 de setembro, né? Aqui, né? Aí foi rompido, segurou. Aqui atrás, ó. 4 de agosto, 5 de agosto, 6 e 7 de agosto tem região aqui, ó. Bem disputada, no mesmo preço, né? Certo? Aqui, ó, no dia 25 de julho. Foi a região que levou lá embaixo, os compradores retomaram. Então tá na região aí de luta, tá? De briga. Aí, ó, quem comprou, comprou índice. Certo, pessoal? Foi nossa abertura da semana aí. Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta para operar.